Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. Aqui é o Jordão. Aqui é o William. E a Carol. Bom, hoje o tema é a febre Oropush, né? Um tema aí super comum, né? Apesar de ser uma doença. Nada comum. Já vi várias. Já Né? Super Nossa, comum. aqui na selva de São Paulo, Um né? tema em voga, digamos assim. Exato. Né? Vocês não deixaram eu complementar. Tema muito comum nos noticiários, noticiando a Certo. febre Perfeito. Oropush, Exatamente. tá? Um aumento substancial, né? Exato. Afinal, né? No cenário que a gente tá em março aqui gravando. Se você falar, alguém tomou uma picada de um mosquito, uns 4 dias depois, começou a ter febre, mialgia, dor retroorbitária, você vai pensar em quê? Em febre Oropush. Não, Eu acho que um pouco desse hype começou porque recentemente teve um caso no Rio. E, assim, era uma doença que no Amazonas, inclusive antes da Zika e chikungunya, era a segunda arbovirose no Brasil. E esse caso que teve no Rio de Janeiro confirmado, ele era um paciente em trânsito, então não foi infecção que ele teve lá. Mas... Então, isso leva a gente a falar sobre a negligência em relação às doenças tropicais, né? Exatamente. Porque elas só entram em discussão Quando quando acontece, né? Que aqui pro lado sudeste. Então, isso é relativamente... existe essa epidemiologia da febre Oropush no norte, e a gente é um pouco negligenciado ainda. E tem outra, né? Aquecimento global, isso é uma coisa que a tendência é ter mais e mais, né? Sim. Saiu hoje um artigo da Nature sobre alterações globais do clima e como isso vai influenciar nas doenças daqui para frente. Então, assim, a gente fica aqui já questionando logo de cara, será que isso não é uma coisa que pode, inclusive, crescer, uma doença a aumentar? Sair daquela zona que ela tá restrita e começar a ir para outros lugares com mais frequência é algo a se pensar aí, né? Mas aí, fala um pouco mais sobre essa doença aí. E antes de ter esse caso no Rio, né, o Amazonas já tinha declarado surto, né, de Oropush no estado do Amazonas, mais de 1.600 casos confirmados da doença, um aumento de 68% em relação ao ano passado, né? Mas realmente estourou aí na mídia porque teve esse paciente que veio do Amazonas e importou essa doença e foi confirmado esse caso no Rio de Janeiro. Um homem de 44 anos ficou bem, né? A gente não tem relato de óbito, né, pela doença. Mas é uma doença que foi descrita a primeira vez no Brasil em 1960. Na verdade, em 1960 foi isolado esse vírus de um bicho preguiça que foi capturado na construção de uma rodovia que estavam construindo Belém, Brasília. E um ano depois tem o primeiro caso de febre Oropush relatado na cidade de Belém, muito provavelmente por conta dessa construção da rodovia. E de lá para cá teve surtos já em várias regiões, de fato predominando aí na região norte do Brasil, com alguns casos ali em região centro-oeste e nordeste. Por que predomina na região norte? Porque é uma região de clima muito úmido, né? A gente tem a floresta, a gente tem uma diversidade muito grande de vetores ali, que por conta do clima e das condições ali acaba predominando naquela região. E desde então já teve mais de 30 momentos de epidemia disso ao longo, né? Desde 1955 aí, né? Mais ou menos, onde foi isolado o vírus. Se a gente tivesse que falar de sintomas, como outras arboviroses, né? Ela vai causar febre, calafrio, dor no corpo, dor atrás do olho, náusea, vômito, ou seja, a gente está falando de doenças, sintomas igual a dengue. Isso. Mas aí só antes, William, só para a gente caracterizar um pouco melhor que o vírus, ele é um vírus de RNA, que a gente tem 4 sorotipos, né? E todos os 4 sorotipos já foram descritos aqui no Brasil, né? E como faz parte aí do grupo, né? Das arboviroses, né? Juntamente com as outras doenças. E em relação a esses sintomas, são sintomas semelhantes ao da dengue. A diferença, né, Carol, vai ser a questão da transmissão, que ele não vai utilizar o nosso grande ídolo, né? Nosso ícone, né? Ídolo não, ícone brasileiro, o Aedes aegypti, né? Exato. O Oropush, ele tem 2 ciclos, né? Que é o ciclo silvestre e o ciclo urbano. É uma doença que ela é muito negligenciada, faltam estudos, a gente não entende 100% a transmissão como a gente entende a da dengue.
O vetor do ciclo silvestre, ele é ainda inconclusivo, digamos assim. A gente não sabe ao certo o vetor do ciclo silvestre. O principal vetor do ciclo urbano é vou copiar o nome aqui, é o Culicoides paraensis, que é conhecido como mosquito pólvora, é o principal vetor do ciclo urbano. O ser humano, ele age como intermediário, ele age como link entre esses dois ciclos, né? Então, ele adquire a infecção, adquire o vírus no ambiente periurbano, ambiente rural, né? Migra para a área urbana e aí propaga ali o ciclo urbano, ele funciona como link. No ciclo silvestre, os hospedeiros principais são a própria lá, que foi isolada em 1960, que é o bicho preguiça, né? E os macacos, né? São os principais hospedeiros, algumas aves silvestres também. Outro mosquito que foi também demonstrado como possível vetor é o Culex, não vou falar o nome dele, mas é o que a gente conhece como pernilongo ou muriçoca, lá para o norte, né? Que é um mosquito muito comum, né? E já foi demonstrado alguns casos dele atuando como vetor. De fato, o Aedes aegypti, ele nunca foi identificado o vírus Oropush nele, né? Ainda, né? Ainda porque a gente está num mundo que a gente precisa se adaptar, né, às novas realidades. Seria uma desgraça, né? Porque o Aedes aegypti, assim, ele surge do inferno, porque o bicho não morre, né? O cisto dele fica um tempão. Então, enfim, não quero nem imaginar. Ele já causa muito problema, né? Já confunde com chikungunya, com zika, com dengue. Seria mais um grande problema aí, mais um diagnóstico diferencial. E acho que, isso que você está falando, que confunde com outras doenças, quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, o primeiro momento que você vai desconfiar é aquele paciente que tem sintomas de uma arbovirose que você está investigando e está vendo negativo para as outras. Então, ainda mais se for numa região endêmica, fala mais ainda a favor. Exato. E tem aumentado o relato de casos justamente por isso, né? Porque foi descentralizado para as LACENs essa parte de diagnóstico. Então, existe esse fluxo que pacientes com síndrome febril que vem negativo, né, para dengue, existe esse fluxo de você fazer o teste, né, para Oropush, Maiaro, né? Então, está aumentando realmente a identificação de casos. Então, a suspeita, basicamente, é quando o paciente tem clínica de dengue, mas não tem dengue, e quando tem um vínculo epidemiológico. Assim, exato, né? Então, né? o paciente Veio viajou... de alguma área suspeita. A clínica, por si só, ela vai ser muito parecida, né? O período de incubação ali, 4 a 8 dias, em média. E aí você vai ter um início abrupto de febre, mialgia, cefaleia, pode ter dor retroorbitária, pode ter rash igual a dengue. Uma coisa na clínica que pode ajudar é que ele não costuma, é raro você ter manifestações graves, apesar de já ter sido descrito casos de meningoencefalite, meningite asséptica, hemorragias leves, isso é raro. Então, quadros mais graves de sangramentos mais graves, ou o paciente evoluindo com sinal de extravasamento plasmático, com hipotensão, isso sugere mais você ir para o lado da dengue mesmo. E o tempo de curso de doença? Essa fase aguda costuma durar ali em torno de 5 dias, 4, 5 dias. Aí é normal você ter o quê? Você tem uma melhora, você tem um período de remissão da doença e 5, 10 dias depois, é comum, isso é descrito em mais de 50% dos casos, você ter uma recrudescência desses sintomas, né? Dos mesmos sintomas da fase aguda, de uma forma mais branda, mas isso é bastante relatado. Você tem essa recrudescência, dura ali também mais uma semana e, em geral, né, o paciente evolui bem, sem sequelas, não tem nenhum caso relatado na literatura de óbito por Oropush. Mas isso eu acho que é uma outra dica legal, assim, porque difere da dengue, né? A dengue geralmente o paciente, quando tem no máximo 7 dias, né, que é aquele momento crítico, mas depois que resolveu, tá resolvido. Dengue não costuma ter essa recidiva aí dos sintomas. Bifásico, exatamente, assim, né? Exato. Um pouco diferente também. E isso, tratamento. E a maioria dos sintomas, quando tem as formas graves, está mais relacionado com sintomas neurológicos, né? Parece que tem uma tendência. Quando complica mais com sintomas neurológicos, exato. Né? Já foi identificado, né? O vírus já foi identificado no líquor de vários casos de pacientes, né? Então, ele tem esse tropismo pelo sistema nervoso central e já foram descritos, de fato, casos de meningoencefalite, principalmente em paciente imunossuprimido. O diagnóstico basicamente, a gente vai ter 2 metodologias, né? Que é o RT-PCR, que é um método mais sensível, vai já estar detectável nos primeiros dias de sintoma ali da fase aguda.
E a outra ferramenta que a gente tem é os testes sorológicos. O principal metodologia vai ser o ELISA mesmo, que seria a positividade do IgM, né? Ou você ter a soroconversão, aí o aumento de título de IgG também corrobora. E essa dificuldade, às vezes, em fazer o diagnóstico, né? Não é todo lugar que vai ter, ou a gente nem sempre vai desconfiar. Provavelmente uma doença, igual as outras que a gente está falando aqui, que são negligenciadas, vai ser subnotificada, subdiagnosticada. Então, a gente fica aí até o questionamento, né? Se nesse Brasilzão afora a gente já não teve mais casos que não foram feitos diagnóstico. Provavelmente sim, né? E o tratamento é como o da dengue também, é um tratamento de suporte, com hidratação, vigilância aí das citopenias. A gente não tem tanto problema aí de gravidade, como a Carol já falou. E se para dengue já é difícil ter vacina, né? Para Oropush também, imagina, a gente não tem vacina para Oropush. Então, assim, esse foi um episódio bem rápido, né? Eu acho que não tem muita coisa mais para complementar. Tem mais alguma coisa para falar? Só para dar uma pincelada mesmo, né? Só Até porque falar. tem pouco estudo, né? A gente entende pouco ainda do vírus. O Ministério da Saúde até coloca, assim, se você vai para uma área de risco, tente evitar ser picado. Mas, assim, para quem já... essa recomendação. Evitar áreas com mosquito, né? Se for... Exatamente. Para quem já foi para o Amazonas, por exemplo, interior, né? Eu já fiz uma viagem de barco que a gente viajou um mês, Rio Madeira dentro, e assim, a realidade desse Brasil comparada a gente tá aqui em São Paulo, né, é outra. Então, assim, dependendo de onde você estiver, não tem muito o que fazer. Bacana, mas agora a gente vai ter uma correspondente diretamente da Amazônia. É verdade. Né? Nossa representante especialista em tropical. Representante, Carol, que está nos abandonando, né, de São Paulo, para viver uma linda história de vida na cidade de Santarém. Legal demais. Vai ter uma correspondente direto da região amazônica. Exato, vai poder fazer esse report pra gente direto. Aí você fala pra gente como é que tá, como que estão os bichos preguiças lá, se tá tudo certo. Vou falar. E como é que é a folha do... A folha Esse é off-label. Ok. Perfeito, então. Então tá, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, gente. Pior que eu queria ter ouvido o episódio.